Você falou aí, né, do caso das universidades, há cotas para negros. É um tema também bastante polêmico hoje. Você vê isso como um favorecimento ou como algo que é inevitável, já que a grande população negra não consegue chegar a entrar numa universidade? Assim, já para início de conversa, eu já trocaria essa palavra favorecimento, porque as cotas, elas não são favorecimento para o povo negro. As cotas, elas são frutos de uma luta de anos do movimento negro, da sociedade negra, para que essas cotas existam não como algo definitivo. As cotas, elas ocorrem como uma medida paliativa com uma, digamos assim, uma cobrança, né, uma cobrança de reparação por todo o sofrimento causado pelo Estado, pela sociedade, a este povo que teve e tem, digamos assim, menos oportunidades do que qualquer outro em ingressar nos espaços educacionais, como nós estávamos falando há pouco, né? Há quem rebata essa questão das cotas utilizando como argumento: mas se os negros entrarem na universidade por conta das cotas, dá a entender, isso legitima mais ainda o preconceito, é como se dissesse: mas eles não são capazes de enfrentar o processo seletivo, só entraram por conta das questões de cotas. Então este é um pensamento muito utilizado para confirmar ainda aquelas outras questões. Eu digo, bom, no momento em que se pensa em cotas como reparação, né, dentro da história da educação brasileira, mesmo tendo brancos e negros, mas sempre foi e é a população negra que está, pelas condições sociais, né, pelas condições, né, digamos assim, históricas, né, que estão mais a par mesmo, fora, à margem do processo do ensino de qualidade. Então, sendo assim, né, as cotas, elas chegam às universidades para forçar, abrir mesmo, dar um chute na porta, abrir um espaço para que a população negra, ela também esteja neste espaço de poder que é a universidade. Agora, o que ocorre é o seguinte, é o de dar com a mão, a luta foi válida para se conseguir a questão das cotas, mas a gente sabe que a gente vive num sistema perverso, né, em que ao mesmo tempo em que ocorre a questão das cotas por essas brigas, mas também não se insiste vamos dizer assim, no sucateamento da educação pública, que não por coincidência é a população negra em sua maioria que está lá. Então, o que a gente pode dizer é que esses negros que chegam à universidade, boa parte deles, eles chegam com todos os problemas, né? Todos os problemas de aprendizagem que já são conhecidos por todos e estão ali por força de uma luta muito grande, né? Mas que enfrentam problemas terríveis para conseguir levar seu curso adiante, né? Devido ao tipo de preparação ou não preparação que eles tiveram. Então, as cotas, elas são eficazes sim, são fruto de uma luta sim, né? E a despeito do que alguém diz assim, mas isso é injusto, né? Porque uma vez que você privilegia uma raça, você também está deixando outra, né, em desvantagem. Eu digo, se nós formos visitar os livros de história, principalmente os mais contemporâneos, a gente sabe que a desigualdade social não poupa ninguém, né? Ela atinge a todos. Mas se a gente for pensar em termos de equilíbrio, em termos de balança, para a população negra, a desigualdade social, ela sempre bateu muito mais forte do que para outras pessoas. O que a gente não quer dizer que haja pessoas com as dificuldades educacionais, de saúde, enfim, né, em outras etnias também. Alda, e quando se fala em cima desse discurso da meritocracia, né, que é o discurso dizendo que isso é uma meritocracia, né? Porque quer dizer que agora é meritocracia quando se trata do negro, mas não é meritocracia quando se trata do branco, que sempre teve os privilégios nos espaços. Sempre quando chega um branco e um negro, quando termina a universidade, o branco já sai ali com seu espaço garantido, porque já tem alguém ali branco que vai garantir seu espaço. Se for advogado, já vai garantir o seu espaço no seu escritório, já vai garantir seu espaço dentro dos espaços acadêmicos, não é isso? E até a própria formação é uma formação meritocrática, não é isso? A formação educacional é meritocrática.
ela é meritocrática porque ela coloca no lugar de privilégio aqueles que têm mais recursos econômicos, aquele que tem um status quo, aquele que tem... Esse que traz um capital, né? Um capital, vamos dizer assim, um capital cultural. O capital cultural está atrelado ao capital econômico, não é isso? Então, é necessário a gente entender e repensar quando se diz assim, é mérito, mas para que mais mérito do que a população branca tem no mundo, né? Que a população no mundo, que eu digo no mundo capitalista, não é isso? Para que mais mérito do que essa população tem nos espaços educacionais? Para que mais mérito do que o branco já tem nas escolas, o branco dos olhos verdes, né? Claro, ele já tem dentro das escolas, dentro das instituições de trabalho. Então, o branco ele é cercado de mérito. Então, quando se pensa no negro, isso vai pensar como uma meritocracia. Então, isso é tão desigual. Essa fala aí é uma fala muito desigual, muito desonesta. Aí eu diria que essa fala é desonesta. De alguém que tem, né, os seus direitos negados. De alguém que a vida inteira, historicamente, né? Entendeu? Há séculos, né? Isso persiste esse O bom processo. seria que não fossem necessárias cotas, né? Bom seria que não fossem necessárias. Mas aqui nesse país as coisas elas só acontecem na briga, é por força de lei, é por força de protesto, é por força de medidas. Então, se é assim, então que a briga também se dê nesse terreno, né? Tomar também o que é de direito, né? Não nem utilizo o termo tomar, mas brigar pelo de direito, assim também por força de medidas, né? Por força de lei. Alda, recentemente, Thaís Araújo, ela participando de um debate, não sei se vocês viram o vídeo. Eu vi. Ela falou que os filhos dela não vão ter a mesma liberdade de filho de pessoas brancas, sendo porque o filho dela saindo de um jogo de bola todo sujo, as pessoas já vão achar que ele é maloqueiro, que ele pode roubar. E ela foi bombardeada por críticas de pessoas falando que ela estava usando do vitimismo, sabe? E por que a sociedade hoje tenta maquiar o racismo através de piadinhas, do vitimismo? Eu vi, né, e li também alguma coisa a respeito, né, e ao contrário do que alguns, até de algum destaque, né, no meio político, né, no meio artístico, que criticaram esta fala da Thaís Araújo, né, o que eu posso dizer é que muitos ainda têm assim essa falácia de que o preconceito aqui no nosso país é social e não o racial, como querem dizer. Mas se for um negro que ele tiver dinheiro, que ele tiver um destaque, que ele for um artista muito famoso, que ele não sofre as mesmas, né, digamos, os mesmos preconceitos que alguém de uma classe menos favorecida receberia. Isso não é fato. No momento em que você tem uma determinada ascensão social, você é tolerado, né? Você é tolerado socialmente. Basta que por alguma razão você saia daquela linha do que se diz o padrão desejável, né? Para que um negro ele se comporte dentro de um padrão europeu, né? Então, imediatamente, todas as setas irão apontadas para dizer: eu não falei, eu não disse, como, né, em pouco tempo atrás, o jornalista do Jornal da Globo, William Vac, quando ele fez a célebre frase: isso é coisa de preto, né? Então, no momento em que algum negro, ele fugir à linha de discussão, à linha de comportamento, ele vai saber por vários segmentos de que ele é negro, ele não merecia estar naquele lugar. Então, no momento que Thaís Araújo ela faz esse comentário a respeito dos filhos dela, não vejo isso como um discurso de vitimização, né? Não discutiria outras questões, porque não sei exatamente o teor e o momento em que esta conversa ela surgiu, o contexto geral da conversa. Mas desse comentário que ela faz, isso é fato, né? Um menino negrinho, sujo, saído de um jogo de futebol, até se saber que ele é filho de Thaís Araújo e Lázaro Ramos, ele sofrerá toda a sorte mesmo de xingamentos e de maus tratos, e ainda quando souber, né? Então haverá uma tolerância, mas o que não quer dizer que o desejo de ofender fosse diferente. Seria com certeza o mesmo. Wanderley, qual a importância do Estatuto da Igualdade Social hoje na sociedade? Na verdade, que Alda vem trazendo aqui como uma pessoa que
que se coloca nesse lugar, né? No lugar do negro, da fala da mulher negra, né? E vamos dizer assim, de todos os desdobramentos que se dão dentro dessa questão racial, como nós colocamos do ponto de vista sociológico aí, os processos de formações, de resistências, né? Das manifestações, das organizações e de toda a mobilização social que é feita, chegou a esse estágio, né? Que é o estágio exatamente legal, né? De conquistas legais, que são fundamentais, né? São conquistas realmente centenárias, né? De centenas de anos de vamos dizer assim, de silenciamento do negro, né? Aquela busca de silenciar uma voz que estava lá, uma voz subterrânea. Essa voz subterrânea, ela está presente, ela se manifestava de diversas maneiras, através da literatura, da arte. E é necessário que isso também ganhe uma força legal, isso chegue, né, a uma conquista legal, porque para que se tenha a garantia de maneira que o negro ele se perceba dentro também do, vamos dizer assim, do direito de igualdade, né? Do direito de igualdade. Então a gente não pode pensar num país, vamos dizer assim, que fala de igualdade social, de igualdade racial, sem que isso seja garantido pela Constituição, pelas leis e por aquilo que realmente venha contribuir como resposta dos processos de lutas que foram sendo construídos, né, a partir dos movimentos sociais. Então, os movimentos de afirmação, isso que Thais Araújo, né, falou, não é uma vitimização. É muito fácil dizer que é vitimização, mas ela falou, o lugar de fala dela é o lugar de fala do negro, né, e esse lugar de fala é o lugar da afirmação. Uma coisa fundamental é a afirmação desse lugar. É a afirmação desse lugar, né? Dessa marca negra, precisa ser afirmado, né? Isso é uma coisa que eu preciso me perceber nesse lugar e eu preciso me afirmar nesse lugar. Uma vez conversando com uma pessoa, uma senhora de uma comunidade religiosa, e ela diz assim, ela é bem cor negra, né? Ela disse, não, eu não sou negra, eu sou morena, entendeu? Então essa negação do meu lugar, de quem eu sou dentro desse espaço social, dentro desse meu lugar de luta. Eu tenho que criar o meu lugar de luta, de resistência, e as leis, elas estão aí como resposta desse lugar. Não foi dado, não foi algo que caiu do céu, mas são conquistas. Essas conquistas precisam ser preservadas e precisam também ser acompanhadas de outras conquistas que virão. E que a gente vê isso sendo, de algum modo, ameaçado, né? Vamos dizer assim, pelas políticas públicas que não alcançam essas demandas também, né? Também pelas propostas de políticos que estão se apresentando aí no país como dentro de uma perspectiva fascista, né? Nazifascista, é uma nova roupagem nazifascista que está aí se revelando e que vem um neonazismo se revelando e que vem chegando aí e que as pessoas não percebem. E o discurso é um discurso bem subliminar, né? Um discurso bem enganoso mesmo, né? Mais perverso, né? Mas com muita perversidade, com muita violência. Então, eu acho que nós vivemos um período no Brasil de muitas conquistas sociais e nós não podemos esquecer, né? As minorias, elas chegaram a conquistar muitas coisas e vão continuar conquistando pelas suas resistências. Então o discurso da resistência deve permanecer em todo o sentido, o preconceito racial, o preconceito da sexualidade, o preconceito do nordestino, que existe a questão do preconceito do nordestino. O que não pode acontecer é que o nordestino que sofre o preconceito e que defende a causa do preconceito contra o nordestino, seja esse mesmo nordestino que ele usa o seu lugar de fala para ter o preconceito racial. É muito interessante. E às vezes as pessoas, na verdade, elas são muito contraditórias nisso aí. Então, como é que alguém que sofre o lugar do preconceito racial, essa mesma pessoa, ela se utiliza do preconceito contra o nordestino? Então, são coisas que a gente precisa realmente
vamos dizer assim, transgredir essas barreiras, essas trincheiras, né, dos debates e interdisciplinar esses debates, né, para que esses debates eles alcancem uma perspectiva de conquista, mas de conquista das minorias, e que essas minorias estejam interligadas.